Hoje é sexta-feira santa, o dia da paixão, momento em que nos lembramos da morte de Jesus. Eu sei que falar sobre morte nos dias que estamos vivendo é muito difícil. Cada dia que a gente acorda e a gente vê muita maldade, a gente fica muito assustado. Mas é muito importante esse dia, porque através da morte e da ressurreição de Jesus, nós podemos ter esperança, vida eterna. Nós não fomos criados para a morte, mas é exatamente por isso que Jesus na Bíblia é conhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que morreu por nós. A Páscoa não é sobre o coelho, a Páscoa é sobre o Cordeiro. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para dar a vida em nosso lugar. Certo dia, uma pessoa me perguntou o seguinte: Alessandro, por que Jesus tinha que morrer? Por que Deus não podia simplesmente perdoar os seres humanos pelo erro, pela desobediência? Se Deus é amor, se Deus é bom, por que simplesmente Ele não disse, poxa vida, errar é humano, tudo bem, eu vou dar uma nova chance para vocês. Por que Jesus tinha que morrer? Veja que essa pergunta é muito importante. Nós queremos compreender, nós queremos entender. Bom, para começar a gente precisa entender o que é o pecado. Gênesis capítulo 1 mostra para nós que Deus é o Criador e Ele criou todas as coisas perfeitas. No versículo 31 do capítulo 1, diz que Deus olhou para aquilo que havia feito. Ele percebeu que tudo tinha ficado muito bom. Às vezes, algumas pessoas também me perguntam para mim, Alessandro, por que o mundo é assim? Por que existe corrupção? Por que existe tanta violência? E a resposta é que Deus não criou um mundo assim. Deus criou um mundo bom e um plano perfeito para as nossas vidas. Exatamente, um plano perfeito para as nossas vidas. Mas Adão fez uma escolha errada. E essa escolha custou muito caro. Ele escolheu desobedecer a Deus e comer aquele fruto. Isso se chama pecado. Isso se chama pecado. E a consequência do pecado é a morte. O pecado é como um vírus que traz consequências terríveis. A Bíblia nos ensina que o pecado, através de um homem, passou a todos os homens. Romanos capítulo 5, versículo 18. O pecado trouxe separação de Deus. O pecado trouxe morte. Todos nós fomos infectados com esse vírus chamado pecado, e esse é o problema do ser humano. Quando a gente se pergunta, o que está acontecendo comigo? O que há de errado comigo? Por que eu não consigo fazer aquilo que eu gostaria de fazer? Por que as pessoas se ferem, se machucam? Por que o mundo é assim? A resposta se encontra no pecado. A Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 10, que não há um justo sequer. É por isso que Deus não podia deixar passar, simplesmente perdoar. Porque se Deus fizesse isso, Ele não seria justo. Nós temos sofrido diante da impunidade, temos clamado por justiça, indo para as ruas. Imagine como seria o mundo se Deus fosse injusto. Deus precisava fazer justiça, mas essa é a questão. Como Deus poderia expressar simultaneamente a sua justiça através do juízo e ao mesmo tempo demonstrar o seu amor nos perdoando? Deus é amor, mas Deus também é justo. Nós precisávamos pagar por esse delito, por esse dano que foi causado. Mas como nós podemos pagar por essa dívida infinita?
Foi por isso que Deus providenciou um substituto. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo é o substituto. Ele veio ao mundo para fazer justiça. É por isso que em Romanos, capítulo 5, verso 18, diz que um só ato de desobediência resultou na condenação de todos os homens. Mas assim também, um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa de todos e trouxe vida a todos. Foi por isso que Jesus morreu naquela cruz, como substituto, morrendo no meu e no seu lugar. Isaías 53 diz que ele foi ferido por causa da nossa rebeldia. Ele foi esmagado por causa do nosso pecado. Mas a boa notícia é que Jesus Cristo venceu a morte. Ele vive, ele venceu a morte. Nós não celebramos apenas a sexta-feira da paixão, nós celebramos o domingo da ressurreição. Jesus Cristo provou que era Deus ao vencer a morte. É isso o que significa Páscoa. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico Pesach, que significa passagem. E para nós cristãos, a Páscoa é a nossa passagem da morte para a vida. Em Colossenses 1, versículo 13, diz que Deus nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. E o versículo 14 diz que Ele comprou a nossa liberdade e perdoou todos os nossos pecados. Isso significa que hoje nós temos vida através daquilo que Jesus fez. Nós temos salvação. E talvez a dúvida que pode surgir é: mas o que eu preciso fazer para merecer essa salvação? O que eu preciso fazer para receber essa vida eterna? E a resposta é que você não precisa fazer absolutamente nada. Jesus já fez tudo por você. Uma das palavras mais lindas da Bíblia é a palavra que Jesus bradou na cruz. Ele disse, tetelestai, que significa está consumado. Está consumado. Jesus Cristo fez tudo o que era necessário. Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. E nós fomos resgatados. Ele comprou a nossa liberdade e perdoou todos os nossos pecados. E tudo que nós precisamos fazer hoje é crer. João capítulo 11, verso 12 diz: mas a todos que o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em João capítulo 5, versículo 24, Jesus diz: aquele que ouvir a minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. A Páscoa é a passagem da morte para a vida. E essa passagem é possível graças ao que Jesus Cristo fez na cruz por nós. E hoje você pode ter essa esperança, a certeza da vida eterna. Crê naquilo que Jesus Cristo fez na cruz por você. Esse crer é reconhecer que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. Crer é assumir um compromisso com Cristo, onde Jesus vem e transforma a nossa vida por completo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz que se alguém está em Cristo, se alguém conheceu Jesus e crê em Jesus, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Em Jesus Cristo há uma nova alegria, um novo amor, uma nova esperança. E essa esperança que nos ajuda a viver esses dias difíceis. A morte não é mais a última palavra. Jesus Cristo venceu a morte. E todo aquele que crê em Jesus
tem a vida eterna. Uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe.